Eu vou estar pregando aqui o texto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Esse famosíssimo texto do Evangelho está no coração do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele está no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e também nós encontramos o Sermão da Montanha no Evangelho de Lucas. Jesus tinha acabado de falar sobre como orar, como praticar boas obras, como jejuar. E depois que ele deu esses belíssimos ensinamentos sobre a prática das boas obras, da justiça, da caridade, da oração e do jejum, ele diz no versículo 25 do Evangelho de Mateus, capítulo 6, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Versículo 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, ou com que nos vestiremos? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Graças a Deus pela palavra do Senhor Jesus aqui no Evangelho de Mateus. Mateus, que foi um dos seus apóstolos, ele, antes de ser escolhido pelo Senhor Jesus para se tornar um dos apóstolos do Cordeiro, ele era um publicano, coletor de impostos, um judeu muito hostilizado, odiado, marginalizado pelo seu próprio povo, que repudiava muito os publicanos, que eram os judeus que trabalhavam a favor dos seus dominadores, dos romanos, e por essa razão Mateus vivia uma vida sendo odiado por todo o seu povo, mas mesmo assim Jesus lhe escolheu e lhe transformou em um dos 12 apóstolos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Pois bem, pessoal, aleluia, nesse texto Jesus nos dá, aleluia, o remédio para vencermos a ansiedade. Nesse texto, aleluia, se você ouvir e deixar com que essa palavra entre no teu coração e você passe a viver conforme essa palavra do Senhor Jesus, aleluia, você jamais vai ser afligido pela ansiedade. Você jamais, aleluia, vai viver
inquieto, ansioso, preocupado, perturbado, fatigado, aleluia, por qualquer coisa desta vida. E quem garante isso não sou eu, é o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, aleluia, que está falando aqui comigo e com você nesta noite, através desta poderosa palavra. Glória a Deus. Irmãos, a ansiedade, ela é uma doença que tem afligido qualquer pessoa de qualquer faixa etária. Crianças têm sofrido com ansiedade. Hoje, se você falar para uma criança, olha, mês que vem eu vou te levar a tal lugar, a criança não vai falar mais em outra coisa a não ser no que você prometeu para ela. E se chegar o dia não levar, aí a preocupação, a perturbação, a inquietação da criança aumenta mais ainda. Adolescentes, jovens vivem inquietos também. Se tem um amiguinho que tem um tênis que ele não tem, ele fica até doente, para que o pai e a mãe comprem o mesmo tênis, a mesma roupa que o amiguinho tem e ele ainda não tem. Homens e mulheres casados também sofrem frequentemente com ansiedade. Tem mulheres que também, se vê uma roupa na vitrine e querer comprá-la e o marido não puder comprar, a ansiedade, a preocupação, a perturbação, a inquietação toma conta e o casamento começa a sofrer. Por outro lado também, homens, chefes de família, se sai uma notícia que a empresa vai demitir, a preocupação também enche a sua mente de pensamentos do que vai ser. Será que vão me demitir também? Será que não? E é a única coisa que passa a ocupar a mente de muitos homens quando ouve no dia de hoje uma notícia como essa. Ainda mais sabendo que o desemprego é uma realidade na vida de milhões de pessoas que hoje estão aí desempregadas e há muito tempo desempregadas. Até idosos sofrem também com ansiedade. Enfim, a ansiedade não escolhe as pessoas que ela vai afligir. Ela tem afligido desde as crianças até os mais velhos. Aleluia. Mas o que importa aqui nesta noite é que a palavra de Deus, se ela ocupar um espaço no teu coração, este mal do século vai estar bem longe da tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Preste bem então atenção nas palavras do Senhor, na palavra do Deus vivente, no Deus em forma de homem. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então, escute bem, Jesus já nos coloca aqui de cara neste ensino de como vencer a ansiedade, que as coisas mais essenciais da vida, que é comer, beber e se vestir, nós não devemos nos preocupar com isso. Não tem coisas materiais na nossa vida, irmãos, na vida humana, que sejam tão essenciais para a manutenção da nossa vida, além de comer, beber e se vestir. Então, se aquilo que é mais necessário a qualquer vida humana, Jesus já deixa de cara aqui, não viva ansioso por causa disso, não se preocupe por causa disso, aleluia. Como é que a gente vai deixar que outras coisas materiais nos preocupem?
Hein? Como é que vamos permitir esse mal na nossa vida, irmão? Se o vizinho trocou de carro, está com um carro bem melhor, eu vou ficar aflito porque o meu carro é inferior ao carro dele. O sangue de Jesus tem poder. Jesus diz aqui, a vida é mais importante, a vida tem muito mais valor do que qualquer outra coisa material, irmão José Aparecido. Preste bem atenção na palavra de Jesus. Aleluia. Não é a vida mais do que qualquer mantimento. Não é a vida mais do que qualquer alimento. Não é a vida muito mais valiosa do que qualquer coisa material, por mais importante que essa coisa seja para você. A vida que Deus te deu, Itamar, vale mais do que qualquer outra coisa material aqui neste mundo. Aleluia. E se Deus é poderoso para nos dar o bem maior, que é a vida que nós temos, que Ele nos deu, aleluia, é evidente, missionária, que Ele também é poderoso para nos dar aquilo que é de menor valor, que é qualquer outra coisa que possa existir no mundo material. Eu vou repetir a palavra de Jesus. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Então, se a minha pele, aleluia, as minhas unhas, os meus ossos, a minha carne, os meus nervos, as minhas veias, os meus cabelos, o meu corpo, para Deus, vale mais do que qualquer roupa, qualquer veste, porque eu vou afligir o meu corpo com esta doença, com esse transtorno, que é a ansiedade, com algo que vale mais do que o meu corpo, vale menos do que o meu corpo. Mas a realidade é, isso porque eu já saí correndo aqui com o pai e com a mãe para ir em São José comprar coisas materiais, porque o filho estava doente, querendo tal coisa. Então, escute bem, irmãos. Nós temos que aprender a viver com a palavra de Deus, para a gente não ficar castigando a nossa própria vida, o nosso próprio corpo, a nossa existência com aquilo que é de menor importância na vida humana do que a nossa própria vida, o nosso próprio corpo. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? A ansiedade, ela causa fadiga, a ansiedade, ela nos bloqueia para o progresso daquilo que nós estamos querendo realizar na vida. A ansiedade, ela nos causa inércia, insônia. A ansiedade, ela pode nos causar parada cardíaca, tudo isso constatado pela medicina. A ansiedade, ela pode alterar o nosso peso, o nosso apetite. A ansiedade pode nos dar formigamento. Enfim, a ansiedade pode nos entupir de doenças. E Jesus diz: olhe para aquilo que realmente tem mais valor na existência humana. A vida vale mais do que aquilo que comemos. O corpo vale mais do que aquilo que vestimos. Então nós não podemos afligir o nosso corpo, a nossa vida, com aquilo que é de menor valor. Nós temos que valorizar mais ainda aquilo que é de maior valor, que é a vida que Deus tem nos dado, que é o corpo que Ele também tem nos dado.
E que, segundo o Novo Testamento, para o cristão, esse corpo não lhe pertence mais. Esse corpo agora é templo do Espírito Santo, para ser usado por Deus para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus continua aqui nos dando uma lição de saber enxergar o que é mais importante e menos importante, o que é que tem mais valor e o que é que tem menos valor. Aleluia, ele agora nos dá a lição para a gente aprender de como Deus sustenta as suas criaturas. Olhem para as aves, elas não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro, e nenhuma delas morre de fome. Deus as alimenta, Deus as criou, e Deus prepara o alimento para todas elas. Não tem uma ave que Deus não alimenta. Aleluia. Então Jesus diz, se as aves não trabalham no sentido de plantar, colher e armazenar alimento, para se alimentarem, porque Deus provê para elas, por que vocês não aprendem que aquilo que vocês necessitam também para o bem da vida de vocês, Deus é capaz de prover para vocês? Ao invés de estar preocupado, descansem no poder da provisão de Deus. Quando Abraão conduziu seu filho Isaque para o monte para sacrificá-lo a pedido do próprio Deus, Isaque reparou que o pai estava levando a lenha, o fogo, o cutelo para o sacrifício, mas faltava o cordeiro, o animal, para o holocausto. Isaque pergunta ao pai: pai, está aí o cutelo, a madeira, o fogo, mas cadê o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão para Isaque? Jeová Jiré, Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro. Aleluia. O próprio Deus tinha pedido o menino em sacrifício, mas Abraão cria que ao chegar lá, Deus era poderoso para prover um animal no lugar do seu filho. Aleluia, aleluia. Então vamos crer, amados irmãos e irmãs, que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades em glória, ao invés de andar perturbado e preocupado com aquilo que tem menor valor e que só serve para castigar com doença a nossa vida. Aleluia. Uma ocasião Jesus entrou na casa de uns irmãos, chamado Lázaro, Maria e Marta, e era costume do Senhor, toda vez que ele ia a Jerusalém, passar por Betânia e repousar ali na casa desses seus amigos. E numa dessas ocasiões, Jesus entra na casa de Marta e Maria e começa a ministrar a palavra, porque ele veio aqui exatamente para isso, para introduzir o evangelho do reino no coração dos homens, para ensinar o evangelho do reino, para pregar o evangelho do reino, para proclamar o evangelho do reino a este mundo. E estava ali Jesus ensinando o evangelho, e Marta se assentou também com os demais que ali estavam presentes para ouvir, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, naquele dia, dentro da sua própria casa. Mas o texto diz, lá em Lucas capítulo 10, que Marta, ela não se assentou, ela não parou para ouvir a palavra, pelo contrário, ela andava distraída em muitos serviços da casa. E chegam num determinado momento da reunião que Jesus estava fazendo dentro da casa dela, que ela se aproxima e diz: Senhor, tu não te importa que a minha irmã me deixa servir só? Senhor, tu não se dá o caso de que eu estou aqui cheio de tarefa, cheio de serviço doméstico, e a minha irmã está aí sentada só ouvindo a palavra? Qual foi a resposta de Jesus para Marta? Qual foi a resposta de Jesus para Marta? Aleluia. Eu pergunto para vocês, qual foi a resposta do Senhor para Marta? Marta,
Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Aleluia. Tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então, viver ansioso, viver preocupado, viver atribulado, viver afadigado, não me leve a mal, porque é a palavra de Deus para você nesta noite. Aleluia. É uma escolha. E se você está perturbado, ansioso, inquieto, preocupado, afadigado, aleluia, você escolheu isso para a tua vida. Porque Maria podia estar como Marta, mas o Senhor lhe disse: Maria escolheu a boa parte. Quer ouvir a palavra, quer estar aos pés do Senhor. E aos pés do Senhor a gente encontra refrigério para a nossa alma. Aos pés do Senhor a gente encontra descanso para o nosso espírito. Aos pés do Senhor nós nos fortalecemos, aleluia, para os embates da vida. Louvado seja o Senhor, aleluia. O problema, pessoal, o problema que muita gente é atribulado, é perturbado, essa é a realidade da vida de muitas pessoas, porque elas não param para ouvir a poderosa palavra de Deus, aleluia. E se a palavra de Deus está dizendo aqui, se você olhar para as aves, você vai ver que Deus as alimenta, e aí você não precisa viver cheio de preocupação daquilo que você tem necessidade. Por quê? Porque você tem muito mais valor do que as aves. E é Jesus quem vai dizer isso. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Aleluia. Não significa que as aves não são importantes para o Criador. Mas numa escala de valores para o Criador, Jesus coloca aqui, aleluia, nós, o homem, como algo de muito mais valor do que as aves. Não tendes vós muito mais valor? Aleluia. 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quem pode acrescentar um palmo no tempo da sua existência aqui? Quem é que pode aumentar o seu tempo de vida com toda a preocupação? A resposta aqui já está implícita: ninguém. Por que ninguém? Porque a ansiedade, ela não aumenta, a preocupação não aumenta o tempo da nossa vida, pelo contrário, ela pode diminuir com as doenças. Ela pode abreviar a nossa vida, causando úlcera. Conheço várias pessoas que vieram a óbito por causa de úlceras nervosas, de tantas preocupações que tinham na vida. Então, a ansiedade não prolonga a vida de ninguém, não aumenta o nosso tempo de vida. Jesus diz: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todas as suas preocupações, acrescentar um côvado da sua estatura? Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, diz 3 coisas que a gente precisa viver lançando sobre Deus. Daniel diz que nós temos que lançar as nossas súplicas sobre o Senhor. E ao lançar as nossas súplicas sobre o Senhor, não é fiados em nossos méritos, em nossa justiça própria, porque não são nenhuma. Mas é confiando nas muitas misericórdias de Deus. O salmista diz que nós devemos lançar os nossos cuidados sobre o Senhor. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca, jamais permitirá que o justo seja abalado. E Pedro diz, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Se Ele tem cuidado de vós, aleluia. Por que você não descansa no Senhor? Hein? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Então vamos viver, queridos, lançando as nossas súplicas, os nossos cuidados, as nossas ansiedades sobre o nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais ansioso? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu resplendor, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não os vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. A Bíblia fala de pessoas que tinham uma grande fé. Mas a Bíblia fala também de pessoas de pequena fé. E quem são os de pequena fé? São aqueles que, ao invés de olhar para a grandeza de Deus, ficam olhando para o tamanho do seu problema. O teu problema pode ser maior do que você, mas creia que o teu Deus é maior do que o teu problema. Não tenha dúvida disso. Aleluia. Jesus chama aqueles que vivem aflitos por causa das suas necessidades de homens de pequena fé. E qual é a lição que Jesus nos dá para não sermos homens e mulheres de pequena fé? Olhem para o lírio dos campos, olhem para as flores. Aleluia. Elas não tecem, elas não fiam. E, no entanto, Salomão, em toda a sua glória, na sua geração, Salomão foi um dos homens mais ricos que havia no mundo. E com todo o poder que ele tinha de se vestir com o melhor que havia no mundo da sua época, ele jamais conseguiu se vestir de maneira tão bela como as plantas. Com toda a riqueza que ele tinha, ele não conseguiu se vestir tão belo como uma planta. E hoje não é diferente. E olhem que as plantas não tecem, não fiam, não trabalham, e Deus dá toda essa beleza para elas. Você não crê que Deus pode fazer um homem ou uma mulher cheio de beleza? Então por que ficar doente por causa de roupa? Por que ficar brigando, aflito, discutindo, passando mal, se estressando, se enervando? Aleluia, por causa de roupa. Eu te garanto que você não vai andar pelado por aí. Porque tem um Deus que é poderoso para cuidar de você. Mas a ansiedade muitas vezes não é nem pela falta de uma roupa. É porque a fulana tem uma que a pessoa não tem. Fulana já está usando aquele tipo de roupa da moda e eu ainda não comprei. Aí ficam doentes por causa disso. Se você é discípulo de Cristo, se você é discípula de Cristo, se você ainda vive com essas besteiras, meu irmão, minha irmã, eu tenho que pregar a verdade aqui. Os irmãos podem reparar que ultimamente eu não nem trago esboço, porque a minha oração antes de pregar sempre é, irmãos, aparecer, Senhor, coloca a tua palavra na minha boca. Eu poderia trazer aqui um estudo muito bem elaborado sobre ansiedade. Mas eu estou fazendo o que Deus quer, que eu dependa totalmente, plenamente, exclusivamente da revelação do Espírito Santo. E o que o Espírito de Deus está colocando na minha boca agora é exatamente isso. Se você é crente e ainda vive aí chorando, cheio de ansiedade, de preocupação, porque fulano, beltrano tem a roupa que você não tem, o sangue de Jesus tem poder. Vai aprender a ser crente.
vai aprender a viver o Evangelho, vai se converter à palavra de Deus. Vai olhar para os lírios do campo. Não fiam, não tecem, não trabalham, e não tem um rico no mundo que se veste de maneira tão bela como eles. Não consegue. Aleluia. Aleluia, porque é Deus quem dá essa beleza. E a beleza do crente, queridos, não está no exterior. A beleza do crente é no espírito manso, quieto. A beleza do crente está em refletir a glória de Deus na sua vida. A beleza do crente consiste em ter o perfume de Cristo, aleluia, exalando no seu corpo. A beleza do crente está em ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque aonde você chegar cheio do Espírito, cheio da glória, cheio da presença de Deus, não tem quem não vai te admirar, não tem quem não vai ver que você é diferente, que há algo de bom em você para a vida dele. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmão, nós já vamos fazer a conclusão devido à nossa hora que temos a ceia ainda. Para finalizar, vou ler os versículos restantes. Não andeis, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Então é uma ordem de Jesus para os discípulos. Ele tá falando isso aqui para os discípulos, para quem já tinham crido nele e já tinham tomado a decisão de seguir ele na vida. Então você já creu em Jesus? Você já tomou a decisão de seguir Jesus? Então a ordem dele para você é: não ande ansioso. Não ande ansioso. Não ande ansioso. Se você permitir a ansiedade, a preocupação, a perturbação na tua mente, aleluia, você está em desobediência à palavra do Senhor Jesus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Isso é coisa de pagão. Isso é coisa de gente sem Deus. Isso é coisa de gente que ainda não conhece quem é o nosso Deus, irmão. É ansiedade, perturbação, preocupação, fadiga. Essas coisas que afligem a alma. Essas doenças psicossomáticas, Jesus deixa claro aqui, é coisa de gentio, de pagão, de gente que não foi convertida ainda à palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, buscai. Quer dizer, o crente não tem que estar buscando as coisas materiais em primeiro lugar. Porque às vezes tem crente que até deixa o Senhor, né? Não, mas porque eu preciso trocar de carro, eu fiz um propósito que eu vou trocar do carro, aí, sabe, deixa a palavra, deixa a comunhão, deixa a oração, deixa a igreja, deixa tudo, né? Para aumentar suas horas de serão, as suas horas extras, para arrumar um outro bico e tal, porque tem que trocar de carro. Aí até consegue, mas está cheio de doença por causa da ansiedade. É o que acontece na vida dos milionários. Eles fazem o diabo a quatro para se enriquecerem, mas no decorrer do processo de quererem se enriquecer, eles vão estragando a vida deles com todo tipo de doença. E aí quando estão ricos, não tem saúde para gozar a riqueza. Porque não aprenderam com Jesus que a vida vale mais do que qualquer outra coisa. Aleluia. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, e aí todas estas coisas que você necessita, olha a promessa do Senhor, vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, já muitos cultos aqui, eu estava aqui com o sapato que um me deu, a calça outro que me deu, o paletó foi outro que me deu, a camisa foi outra, a gravata foi outra.
Nada foi comprado por mim. Já teve muitos cultos eu aqui desse jeito. Porque eu sei que se me faltar o dinheiro de ir na loja comprar a roupa que eu quero, Deus é poderoso para usar alguém para me abençoar. Eu creio nisso. E não tenho vergonha disso não, irmão. Eu não tenho vergonha de falar da provisão de Deus na minha vida. Se Deus quiser me dar o dinheiro para comprar uma roupa, eu creio que Ele é poderoso para isso. Se Deus quiser usar a vida de alguém para me abençoar, eu creio. Deus fez isso na vida de Elias. Elias, vai a Sarepta, que lá eu vou ordenar uma viúva para cuidar de você, para te alimentar, para te sustentar. E ele foi e chegou lá, irmã Maria. A viúva não tinha onde cair morta. Que ele pede um pão para ela, e ela falou, olha, eu só tenho aqui um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija para fazer um bolinho para mim e para o meu filho, e vai ser a última refeição e depois a gente vai morrer, porque não tem mais o que comer. Aleluia. A mulher que Deus falou que ia usar para sustentar Elias não tinha onde cair morta. E aí Deus usa Elias para ela, olha mulher, vai, faz o bolo, mas traz primeiro para mim. Depois que eu comer, você e seu filho vai comer. Sabe por quê? Porque esta é a palavra de Deus para você. Aleluia! A farinha da panela não faltará. O azeite da botija não acabará. Porque esta é a palavra de Deus para você. E a mulher foi e fez assim. Elias comeu, ela comeu, o filho comeu e não faltou alimento para ela. Aleluia! O homem de Deus foi sustentado por uma viúva que não tinha onde cair morta. Porque Deus proveu na vida dela e Deus proveu na vida dele também. O Deus de Elias é o meu Deus. O Deus de Elias é o teu Deus. Vamos crer, aleluia, amém, queridos? Vamos crer na provisão de Deus, no cuidado de Deus, amém?